Antes de vocês saberem quem é o General Nascimento, vocês precisam entender um pouquinho quem é o Gleidson. Gleidson é meu nome e era uma criança totalmente assustada com o que as pessoas colocavam para ela, porque ele era muito analítico. Então, tudo eu queria entender. Se meu pai me dava uma ordem, faz isso aqui, eu ficava parado. Porque, na verdade, eu queria entender se eu precisava fazer porque ele está pedindo ou se eu precisava fazer porque ia me agregar alguma coisa. Eu tinha esse raciocínio muito assim, muito vivo em mim. E eu contei lá, né? Quando eu tinha 15 anos de idade, o meu pai ele saiu de casa. Ele separou da minha mãe. E rolou, dentre tudo isso, eu era o filho do meio, né? Então, assim, eu não tive muito apoio do meu pai com relação à coisa material. Mas eu vi meu irmão mais velho ganhar primeiro carro, primeira moto, sabe? Todas essas regalias que um irmão, o primeiro filho tem, ele teve. E eu, filho do meio, não tive, tipo, nada. Eu vi até um terceiro filho, meu irmão mais novo, ganhar... E, tipo, porque era pegado com a minha mãe e tal, e eu não tinha. E, até então, pra mim, aquilo tava tudo bem. Só que quando meu pai saiu de casa, eu com 15 anos de idade, ele chegou em mim e falou, meu, é o seguinte, pode falar, eu não posso falar palavrão mais, é verdade. Eu vi, você Eu prometeu. não posso. Meu pai chegou em mim e falou assim, é o seguinte, você não vai ter nada, extremamente nada, sem mim. E eu confesso que pra mim, na hora, foi um baita de um choque. Só que eu lembrei de tudo que já tinha acontecido, de eu não ter ganho, de eu não ter nada, de eu ter que correr atrás. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, eu era borracheiro. E dos 9 aos 15, eu não tinha salário, meu pai eu não tinha caixinha de cliente, não tinha nada. Eu só simplesmente tinha que trabalhar. E eu olhei para tudo isso e quando meu pai me falou, a primeira coisa que eu pensei, eu lembro, se eu fechar os olhos, eu não preciso nem fechar os olhos, na verdade, eu consigo lembrar da cena. Eu olhei para ele e na minha cabeça eu pensei, é você que acha que eu não vou ter nada. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu juro por tudo que é mais sagrado. E aí ele pegou, ele tava tipo, meio agachado, né? Eu tinha 15 aninhos e tal. E aí ele foi embora. E aí pode chamar Deus, coincidência, o que quiser que seja. Deu uma semana e eu arrumei o meu primeiro emprego registrado. Eu fui o primeiro de casa a arrumar um emprego registrado. E eu não fui atrás. Bateu na porta da minha casa. Então assim, eu já estava decidido a fazer isso acontecer. E querendo ou não, alguma coisa foi me encontrar nesse caminho. E que foi esse primeiro emprego. Então assim... ali já era uma ferramenta que eu tinha para poder mostrar para ele que eu ia ser alguma coisa. E aí eu comecei a trabalhar, enfim, eu trabalhei em vários lugares, fazendo várias questões. Nesse meio período, entre meu primeiro emprego, meu irmão mais velho, ele sempre me zoou muito, porque eu era muito magro. Eu tenho 1,85 m e eu era magro, corcunda, e eu só tinha a orelha. Eu era muito magrinho, então só destacava a orelha. Tem um desenho antigo que chama... Vai confessar a idade, né? Se eu falar o desenho. Vai, fala, eu Tinha sei o qual que é. Topo Gigio. Ah, mano, vocês lembram? Põe a imagem do Topo Gigio depois, apagar. Pega, agora eu vou olhar pra você o desenho. Eu já imaginei. E ele me chamava de Topo Gigio. E aí ele batia nas minhas costas, arruma essa coluna, não sei o que, essa postura. Ele me cobrava de uma forma que hoje seria bullying, né? Pra galera, né? Mas a gente falava zoar, né? Pra mim era zoeira. Então ele me zoava muito e eu comprei a ideia. Falei, não, eu vou treinar. Fechou. Aí com 15 para 16 anos eu fui acompanhar ele na academia. E aí eu cheguei na academia, eu lembro que eu vi um cara gigantesco, cara. Tipo, muito grande. Perto de mim qualquer pessoa era grande, mas o cara era muito grande. E aí eu comecei a treinar no horário do cara. Eu queria saber o que ele treinava, como ele ia, até a roupa que ele vestia. Eu vi ele tomando um negócio que, mano, é loucura. Ele pegava a garrafa de 2 litros e colocava gelatina dentro da água pra tomar. Nossa senhora. E aí eu comecei até isso dele eu copiava. Até que o meu corpo começou a mudar. Não por causa da gelatina, tá? Não tem nada a ver. Gente, mas por foi porque eu favor. me mantive ali fazendo e tal. Eu comecei a entender que eu podia me tornar a pessoa que meu pai falou pra mim que eu não ia ser. Então eu construí o corpo que eu tenho hoje pra poder bater de frente com meu pai e falar pra ele, falei, cara, você tava errado. Porque eu era muito tímido. Eu não falava. Meu pai brigava comigo quando eu atendia o telefone. Ele falava, meu, fala pra fora, não sei o quê. Você parece mulherzinha. Então, tinha muito disso. Eu lembro que eu arrumei um emprego uma vez na Volkswagen e eu vendia consórcio nacional. E tinha um telemarketing, que ele era dividido em baias. Eu tinha tanta vergonha de falar que eram 5 pessoas só.
quando a do lado pegava o telefone e falava, eu conseguia falar. Quando ela desligava, se eu estivesse no meio de uma venda, eu desligava o telefone na cara da pessoa. Você tem uma noção do grau de vergonha que eu tinha e dessa trava de falar com as pessoas. Então hoje as pessoas veem eu falando em público e tudo mais, que nem você falou, e eu fico muito feliz com isso. Como é que você consegue falar com essa facilidade? E eu escuto muito isso. Se soubesse como é que eu fui, como é que meu pai tinha um sistema, né? Eu falei, meu pai tinha um sistema, era só xingar e falar que eu não servia pra falar e tudo mais. Era o sistema dele. Se fosse hoje, ele tinha desenvolveria e colocava na internet pra vender. Só que pra mim foi uma trava absurda. Então, durante anos, eu vivi dessa forma. Aí, a primeira vez que eu reencontrei meu pai, que foi... Não tem muito tempo, ele olhou pra mim e ele falou assim, nunca na minha vida eu achei que você ia ser esse cara. E aí eu falei assim, eu sei. E é por isso que eu me tornei esse cara. Então, tipo assim, eu realmente... Ele falou, ele olhou pra mim e falou, meu, que isso? Que tamanho é esse? Não sei o quê. E aí foi... Só agora, não tem muito tempo que eu percebi isso, tá? Que eu construí esse corpo pra poder bater de frente com ele. Foi mais nesse lance de estudo de autoconhecimento que eu percebi que fazia sentido. Uhum. Porque aí teve o lance do perdão, enfim. Mas, num todo, a disciplina, ela começou a se instalar em mim por conta de um gatilho do meu pai. Mas não são todas as pessoas que conseguem fazer isso. Eu não sei. Se alguém perguntar pra mim, e eu sei que vai parecer clichê, eu usei como combustível. Pode ser, mas eu não sei como é que isso aconteceu. Eu só sei que de alguma forma eu queria provar pra ele que eu podia ser o que ele falou que não ia ser. E isso instalou em mim de uma forma positiva. Porque tudo que eu pego pra fazer, eu faço até dar certo. Eu não faço pra ver se vai dar certo. Se a gente combinar qualquer coisa aqui e falar, meu, é o seguinte, vamos testar durante quanto tempo? Como assim? Quanto tempo? A gente vai fazer até ver o resultado, uai. Quanto tempo? Quer parar quando? Tudo que você coloca um prazo de validade vence. Um leite com prazo de validade vence. Um arroz com prazo de validade vence. Por que a gente precisa colocar prazo de validade no que a gente está fazendo? Porque se a gente chegar nesse prazo, ele está vencido. E não vale de nada mais. Então eu parei de colocar prazo de validade porque eu queria fazer e ver o resultado. Então eu só executava.